Glória a Deus. A Bíblia diz o seguinte no livro de 1 Reis, capítulo 10, versículo 2. Vamos ler do versículo 1 só para a gente contextualizar um pouco. 10:1, capítulo 10 de 1 Reis, eu vou ler um pouquinho do versículo 1. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito a seu nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimos ouro e pedras preciosas, e compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo aquilo que trazia em sua mente. Salomão lhe deu respostas, olha isso. Primeira rainha de Sabá, ela lhe expôs tudo para Salomão, e tudo que tinha e trazia na sua mente, ela expôs para Salomão. Salomão, por outro modo, né? Salomão lhe deu respostas. Todas as perguntas, olha, irmãos, todas as perguntas, nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá e toda a sabedoria de Salomão, estou lendo um pouquinho para frente só para contextualizar. Vendo, pois, a rainha de Sabá e toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e os seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si, e disse ao rei: por verdade, a palavra que tenho a respeito e ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria, contudo, eu não cria naquelas palavras, até que eu vim e vi com os meus próprios olhos. Amém? Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês, amados, sobre intimidade na comunhão. Intimidade na comunhão. E a gente sabe que não é muito uma atitude, geralmente não é uma atitude muito sábia, né? A gente revelar tudo que está no nosso coração, depende, né? Às vezes não é muito sábio a gente abrir o nosso coração e falar tudo que a gente está pensando, não é verdade? Às vezes a gente abre o nosso coração de uma forma escancarada demais, né? E Sansão, ele teve esse momento de insensatez, né? Ele abriu o coração dele para Dalila, e de uma forma equivocada, né? Ele abriu o coração para alguém que não era para abrir, não é verdade? Todo mundo já leu a história de Sansão, e sabe que ela ficou ali em volta dele. Fala para mim, qual é o teu segredo? Qual é o teu segredo? Conversa comigo, Sansão, fala para mim. E ele lentamente flertando com o pecado, e flertando com aquela adrenalina, né? Com aquela adrenalina de brincar, de crente, né? Ele foi flertando ali vamos dizer assim, com o pecado. Ele foi flertando com o inimigo assim, como se estivesse flertando com a amada dele assim. Ele ficou olhando pela janela e vendo tudo que passava e flertava. Só que num determinado momento, a casa caiu, porque esse flerte virou um romance, e esse romance teve consequências sérias. Teve muitas vidas que foram ceifadas, inclusive a dele, por causa de um flerte, por causa de olhar pela janela, por causa de abrir o coração onde nós não devemos abrir, né? Abrir o coração onde o ambiente não era seguro, né? Às vezes nós queremos abrir o nosso coração para pessoas que naquele ambiente não é seguro para eu abrir o meu coração.
aquele ambiente não é apropriado para eu falar aquilo que eu estou sentindo, e às vezes nós abrimos, né? E talvez você também tenha esse costume de abrir o seu coração facilmente. Tem pessoas que abrem o coração até na fila do banco, amados. Tem gente que está na fila do banco ali, e daí 2 minutos você está ouvindo a conversa, e ele está abrindo o coração, fala, deve ser amigo de infância, conheceu ali na fila do banco. Tem gente que abre o coração num post, nas redes sociais. Tem gente que conta a vida num post. Não é prudente, isso é insensato, né? É um ato de insensatez, não é verdade? A gente abrir o coração. Mas, se nós olharmos para a vida de Salomão, Salomão também abriu o coração dele para a rainha de Sabá. Salomão, ele não teve nenhuma restrição com aquela mulher. Aquela mulher veio até o reino de Salomão, e Salomão simplesmente, do jeito que ela descreve, ele mostrou tudo para essa mulher. Ele escancarou a vida dele para ela, deixou que ela entrasse no reino dele e conhecesse todas as coisas. E a Bíblia diz assim, a Bíblia diz aqui que ela falou, a Bíblia diz que ele não deixou que nenhuma pergunta ficasse sem resposta na vida dela. Nenhuma pergunta que ela tinha desejo de saber, nenhuma característica dele, nenhum atributo que tinha dado para ele, que ela já tinha ouvido falar. Ela queria entender, ela queria compreender, e ele deixou que ela soubesse. Ele abriu o coração e deixou tudo escancarado para ela. Numa relação de intimidade com aquela mulher, Salomão respondeu todos os seus questionamentos. Às vezes nós abrimos o nosso coração, amados, com pessoas que não têm resposta. Adianta eu falar para o irmão, estou com dificuldade financeira, minha vida está assim, se aquele irmão não vai me ajudar? Se eu vou lá no meu vizinho e falo, estou com uma dificuldade no meu casamento não está bacana, meu casamento está terminando, eu falo isso para o incrédulo, ele diz assim, não, acaba logo com isso, mete o pé, melhor arrumar outra mulher logo, larga essa mulher sua, rapaz, larga disso. Vou falar para alguém que eu estou com a enfermidade, e se aquela pessoa não pode me ajudar, não é que eu não posso abrir o meu coração, não é isso, amado. O que eu estou dizendo é que nós precisamos estar num ambiente seguro para fazer isso. Expor a nossa vida, eu não posso expô-la de qualquer jeito. Mas a rainha de Sabá, ela vem escancar o coração dela num ambiente seguro e tem resposta. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Que melhor do que a rainha de Sabá, nós temos Jesus. Melhor do que a rainha de Sabá. Veja bem, Salomão era um homem sábio, que Deus deu sabedoria, mas nós temos o Verbo encarnado. Nós temos o Verbo entre nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós temos Jesus Cristo, que pode nos ouvir e nos dar respostas profundas. Nós podemos ter resposta. A palavra de Deus diz assim, que o Senhor não lança fora de maneira nenhuma aqueles que vêm até Ele. Entende isso? Compreende isso? Compreende que você não precisa estar restrito a nenhuma resposta de Deus nessa noite? Compreende que você não precisa estar com o coração amargurado, com a vida amargurada, sem resposta? Compreende que nós servimos um Deus, que Ele é a própria sabedoria? Compreende que quando você abre essa Bíblia, a palavra de Deus, ela fala com você diretamente, e traz respostas que eu, ou outro irmão, ou qualquer outra pessoa não consegue, nem Salomão talvez conseguiria dar. Por isso que eu disse para você no começo, que o nome de Jesus está acima de todo nome. Acima de todo nome. Mas aquela mulher diz o seguinte, olha, eu ouvia falar de você, lá na minha terra, eu ouvia falar de você, Salomão, eu ouvia falar que você era sábio, eu ouvia falar que você era muito rico, que o seu reino era muito bonito, mas eu não tinha noção do que era a verdade. Agora eu posso entender. Sabe o que me leva essa palavra? Lá em Jó,
eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te veem. Você compreende isso, amados? Compreende isso? Que não dá apenas para eu ouvir falar dessa palavra? Você compreende que não dá para eu ficar apenas ouvindo alguém falar dessa Bíblia para mim? Que não dá apenas para eu ficar entendendo, falando de Jesus, mas eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso me relacionar com Jesus. Eu preciso ter intimidade com Jesus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. É sobre isso, é sobre esse assunto. Eu gostaria, eu quero, eu preciso, e Deus me deu o direito hoje de falar com você sobre essa palavra. Eu quero falar sobre comunhão na intimidade. E um dia o Daniel estava pregando, e eu fui embora com essa palavra no meu coração. Eu fui embora com essa palavra no meu coração, e Deus, eu e a Deja compartilhando outras vezes, e nós falamos muito dessa palavra. E para iniciar essa palavra, eu preciso passar por essa palavra do Dan. Eu preciso passar porque nós precisamos entender que o relacionamento existe em 3 níveis. 3 níveis o relacionamento existe. Ele precisa passar. O primeiro ponto, quando nós estamos falando de Jesus, então nós vamos pensar no relacionamento. Com quem Jesus se relacionou? Com quem Jesus se relacionou? A palavra de Deus diz assim que Deus, Ele não faz acepção de pessoas, e Jesus também não fez acepção de pessoas. Jesus se relacionou com prostitutas, com pessoas que roubavam impostos, com fariseu. Jesus se relacionou com pessoas, com leproso. Jesus se relacionou com pobre, com rico. Jesus se relacionou com todo tipo de pessoa. Deixa eu dizer para você, Jesus, qualquer pessoa que quiser se relacionar com Ele, vai ser bem-vinda. Ele vai se relacionar com essas pessoas. A Bíblia diz que aquele que confessar o Senhor com a sua boca, Ele confessará o nosso nome diante do Pai, porque Ele não tem restrição, Ele não faz acepção. Você entende isso? A relação, o relacionamento inicial, Jesus alimentou um monte de gente, Jesus alimentou a multidão. Jesus, quando ele orou pelo pão, Jesus alimentou, mas quem fez o partir do pão foram os discípulos partiram o pão. Na verdade, quem chegou mais próximo, chegaram próximo dos discípulos, porque Jesus, ali no lugar dele, as pessoas, eles partindo o pão, e as pessoas sendo alimentadas, num relacionamento. As pessoas podiam dizer lá na cidade, você viu os nazarenos? Eu vi ele, eu tive lá. Eu tive lá no Nazareno, eu vi ele, e fez um milagre lá dos pães. Eu até comi do pão, eu até comi do peixe. Mas você pegou o pão da mão dele? Não, peguei da mão do discípulo. Quem me entregou mesmo foi um pescador lá, parece que o nome dele é Pedro. Não, parece que o nome dele era Lucas. Não, o nome dele era outro, mas eu não sei quem me deu, mas eu sei que eu comi o pão. Mas você não pegou na mão de Jesus? Você não falou bom dia para ele, Pai do Senhor? Você não falou nada? Não falei, eu estava lá na multidão. Deixa eu dizer para você, a multidão se relaciona. A multidão relaciona. Ela recebe o pão, ela recebe comida. É como se nós viéssemos aqui e houvesse uma multiplicação, e Jesus estando nesse lugar, e a gente não tivesse acesso a Ele. Mas eu tinha acesso ao milagre. Eu teria acesso àquilo que Ele fez por mim. Compreende isso? Segundo ponto. Aí vem o segundo ponto, que é a comunhão. Quantas vezes você viu falando na Bíblia que Jesus comeu? Jesus comia. A maior parte do tempo que Jesus comia era com os discípulos. Ele sentava com os discípulos. O maior tempo que Ele passou foi ministrando a vida dos discípulos. Comunhão é essa. Comunhão é quando eu trago para perto. Comunhão é quando eu sento, eu olho no olho, eu almoço junto, eu janto, tomo café, eu abro o meu coração. Aí Ele olha no seu olho, te chama pelo nome. Ele vai lá e fala assim: ô Leone, ô João, ô Sebastião, ô Maria, ô Pedro, ô Lucas. Aí você está passando lá na rua, fala: ô Jesus, e aí? Fala: ô Pedro, tudo bem? Isso aí é comunhão. Sabe quando você chega na igreja e fala assim: ô irmão, paz do Senhor?
Você falou irmão porque não sabe o nome. Deixa eu te falar, nós nos relacionamos, mas não temos comunhão. As pessoas que nós conhecemos de verdade, nós conhecemos pelo nome, não é verdade? Tem alguém que você tem comunhão e não sabe o nome? Tem alguém que frequenta a sua casa e você não sabe o nome? Tem algum amigo seu que vai na sua casa e ele chega lá, você fala assim, e aí, tudo bem? Ou você chama ele pelo nome? Alguns casos a gente chama até por apelido. Às vezes a gente chama de Dudu, de Gabi, Mozão. A gente tem intimidade. Eu tenho comunhão, sei o nome dele. E a relação, ela precisa ter 3 tripés fortes. Ela precisa ter relacionamento, ela precisa ter a comunhão, né? E Jesus, você pode falar, ou alguma pessoa pode dizer, não, mas Jesus comeu na casa do fariseu. Mas se você lembrar do que Jesus disse, ele falou assim, ó, fulano, eu cheguei aqui, você não me beijou, você não lavou meus pés, você não me honrou. Sabe por quê? Porque o fariseu não conseguia comunhão com Deus, com Jesus. Ele tinha apenas um relacionamento, mas não tinha comunhão. Ele não tinha comunhão. Ele levou Jesus lá, a gente sabe os motivos que ele levou Jesus, não vou entrar no mérito da questão. Mas só teve uma mulher lá, uma mulher que chegou lá e teve a comunhão com Jesus. Ela chegou, ajoelhou nos pés de Jesus, lavou os pés de Jesus, enxugou com os cabelos. E Jesus conhecia aquela mulher dali para frente. E depois de mais de 2000 anos, eu estou falando dessa mulher aqui, porque Jesus teve comunhão com ela. Comunhão, amados, relacionamento e comunhão. Comunhão, vou te explicar o que é. Comunhão, você leva para sua casa a pessoa. Comunhão, você convida ele para sair com você. Já viu quando termina o culto assim, as pessoas começam, cada um vai para um canto, e aqueles que são mais íntimos chegam assim e falam assim, onde você vai comer? Não, eu vou a tal lugar, vou com você. O que você vai fazer? Não, nada, então vamos lá para casa. O que você vai fazer? Não, vamos sentar aqui, vamos comer um cachorro quente. Comunhão. A gente não faz isso com qualquer um, infelizmente. É normal isso, não é pecado, né? Semana passada eu brinquei com os irmãos aí que eu ia almoçar, e os caras postou uma foto minha que eu estava lá no restaurante, e eu estava empolgado, quase 600 gramas lá. Os caras falaram que nunca mais vai convidar eu, só porque eu mostrei aquele prato. É verdade, amados. Vocês vão ter que me levar, viu, Romeuzinho? Você é um deles. Intimidade. Intimidade. O que é intimidade? Deixa eu dizer para você. Jesus alimentou multidão. Jesus alimentou multidão, se relacionou com a multidão, teve comunhão com discípulos. Mas quando Jesus chorou, ele chorou por um cara. Quando deitou no ombro de Jesus, que eu sei foi um cara. Alguém ouviu falar que onde Jesus chegava e sentava, alguém deitava no peito dele? Alguém ouviu falar que todos os discípulos brigavam para deitar no peito de Jesus? Para deitar aqui, ó, Jesus tinha um cara, um discípulo, João. Ele vinha, reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus e ficava ali ouvindo o coraçãozinho de Jesus. Sabe por quê? Isso chama intimidade. Tem algumas pessoas, amigos que eu tenho mais a intimidade, eu abraço, eu encosto a cabeça no peito da pessoa assim, e fica ali abraçadinho ali, porque eu tenho intimidade. Quem não tem intimidade não abraça a gente não. Quem não tem intimidade não chega perto de mim não. Eu tenho relacionamento. Paz do Senhor, irmão, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem, amém. Não, mas eu tenho comunhão. Falo, como é que você vai? Tudo bem? Como é que está a sua família? Mas eu tenho intimidade, aí eu abraço. Agora eu quero que você traz isso para Jesus. A pergunta que eu quero começar fazendo é o seguinte: em qual estágio você está com Jesus? Você se relaciona com Jesus? Você tem comunhão com Jesus? Você tem intimidade com Jesus? Ou você se relaciona, tem comunhão e tem intimidade?
Porque se você se relaciona com comunhão e intimidade com Deus, você tem resposta. Se você disser para mim que não tem resposta de Deus, eu digo para você que você não tem intimidade com Deus. Se você disser para mim que não entende a palavra de Deus, eu vou dizer para você, você não tem intimidade com Deus. Então você está sendo muito radical. Deixa eu dizer para você, a minha mãe, ela mal sabia ler o nome. Ela mal sabia ler o nome do ônibus que ela ia pegar. Mas se você sentasse com ela, ela tinha uma palavra para você. Aí eu pergunto para você, como que eu vou entender a palavra se nem ler eu sei? Mas quando eu tenho intimidade com o Espírito Santo de Deus, Ele traz a resposta. Ele traz a palavra. Ele traz, irmãos. Ele revela em mim. É a palavra revelada, é a palavra rema. É aquela que eu não preciso aprender na internet, é aquela que eu não preciso ouvir de ninguém. Sabe? E a intimidade, ela dissipa com o marasmo, ela dissipa com a incredulidade, ela dissipa, sabe, com essa apostasia. A intimidade, ela me faz entrar para dentro do santo, e lá dentro, e quando eu estou lá dentro, eu tenho respostas. Você tem muita dúvida no seu coração, amados? Deixa eu dizer uma coisa para você, faz um teste com Deus, fala: Deus, eu quero ter intimidade com o Senhor, eu quero ser íntimo do Senhor, o que o Senhor quer de mim? Sabe, é um ambiente seguro, relacionamento, comunhão e intimidade. Quantos compreenderam isso? Diga amém. Então nós podemos caminhar agora. Então você entendeu isso, você vai compreender o resto. Talvez a relação que você tem com a Bíblia é uma relação meio que religiosa, sabe? Hoje nós falávamos muito isso na escola bíblica, e o professor Anderson, ele falava sobre temor e medo. Temor e medo. As pessoas que não têm intimidade, que não têm comunhão com Cristo, elas têm medo de Deus. Medo. Você sabe que muitas pessoas, amados, servem Deus, vem aqui na igreja e vai em qualquer outro lugar, em qualquer outra reunião de crente, porque tem medo de ir para o inferno. Você sabe que existem pessoas, amados, que servem a Deus por medo de não ser próspero. Pessoas que trazem ofertas e trazem dízimos, porque tem medo que as coisas não dê certo. As pessoas, irmãos, eu já convivi em lugares que as pessoas eram ameaçadas. Ameaçadas. Se você não trouxer o seu dízimo, a sua oferta, o gafanhoto vai comer você. E ali eles têm um monte de gafanhoto. Tem um gafanhoto que destrói, tem um gafanhoto que come, tem um gafanhoto que entra para dentro, um gafanhoto que entra para fora, e o gafanhoto, irmãos, a gente vai ficando com medo. E quando você vê, você está praticando princípios, não por temor, mas por medo. Nós somos ameaçados, coagidos a servir a Cristo Jesus. Coagidos. Se você não fizer a campanha, você não é próspero. Mentira! Se você não der o dinheiro, não der a oferta, você não prospera. Mentira! Deus, quando faz alguma coisa por mim, não é porque eu fiz alguma coisa para Ele, mas porque a graça me alcançou. Porque a graça irresistível, quando eu olho para ela, não tem como eu dizer não para a graça. Quando eu tenho alguma coisa, eu quero compartilhar. Mas por que você faz isso? Eu faço porque fui alcançado da mesma forma. Compreende isso? Medo. Medo, as pessoas têm medo. Olha, se você não levantar e não abrir a sua boca, Deus não vai te dar. Não é isso, amados. Deus vai te dar com a boca aberta ou com a boca fechada, com a mão abaixada ou com a mão levantada, em pé ou sentado, deitado ou de joelho. Deus vai dar, ou também Deus não vai dar, porque a soberania de Deus está acima daquilo que eu faço. Você compreende isso? Nós não movemos, o profano não pode mover o sagrado. Não temos essa capacidade.
Nós precisamos fazer as coisas por temor e não por medo. O princípio da sabedoria é o temor de Deus. E o temor de Deus é porque eu sei que o Deus que eu sirvo me ama, que o Deus que eu sirvo, Ele faz coisas por mim que nenhum outro Deus fez, que o Deus que eu sirvo, Ele é capaz de mandar um filho, sacrificar o filho dele, por mim que não valo nada. Temer a Deus, é você ter um sentimento de amor, de gratidão por Ele, compreende isso? Amém? Glória a Deus. Deixa eu pular aqui. Talvez, nesse exato momento, você está olhando para dentro do seu coraçãozinho aí, e pensando, quantas vezes você já abriu o seu coração com pessoas que não mereciam? Talvez, você está pensando assim, quantas vezes eu me abri com um colega de trabalho e fui traído? Deixa eu dizer uma coisa para você, eu conheço, não é um, dois, três, mais um monte, casais do mundo, lógico, que não professam a fé em Jesus Cristo, que esposas traem seus maridos com os melhores amigos, maridos traem as esposas com as melhores amigas. Você fala, não é possível, pastor? Fala, é possível, filha. Sabe por quê? Eu abro meu coração num ambiente que não é seguro. Fala, como você fez isso comigo? Simples, amado, eu tirei vantagem de você. E nós precisamos saber onde, nós precisamos saber exatamente onde eu abro o meu coração, para que não seja causado danos irreversíveis na minha vida. Compreende isso? Você está bem, amado? Eu tenho um sonho, irmão, você não precisa abrir o seu sonho para qualquer um, não. Eu tenho um sonho de construir, irmão, deixa eu dizer para você, do fundo do meu, vai lá e constrói, porque quando eu ver e está construído, eu vou dar glórias a Deus, e aquele que tem, sabe, aquela maldade maldita no coração, ele vai só ver que está pronto e já está pronto, não tem jeito mais. Seu casamento está bom? Glória a Deus, ore pelo seu casamento, abençoe as pessoas que precisam ser abençoadas, mas não precisa abrir a sua vida para os outros, não. Seu trabalho está indo bem, está ganhando dinheiro, não precisa contar para ninguém, não. Apenas glorifique a Deus, glorifique a Deus. Pastor, irmão, tem um amigo meu, amém, irmãos, você conhece onde é um ambiente seguro? Pastor, tem um irmão meu que eu conto para ele, conta, é seguro? Ele gosta de você? Ele não vai tirar vantagem de você? Ele vai orar com você? Vai, então pronto. Eu estou dizendo, irmãos, é um ambiente que não é seguro. Quantos estão compreendendo disso? Senão depois amanhã o cara fala, não, eu não abro meu coração com ninguém, porque o pastor falou para não abrir. Não é verdade. Precisamos saber qual é o motivo. Qual é o motivo que você quer saber da minha vida? Sabe? As pessoas chegam para a gente e falam, e aí, tudo bem? Eu falo, está tudo bem. E o trabalho? Eu falo, está tudo bem. E a sua saúde? Eu falo, está tudo bem. E a sua família? Está tudo bem. Amém. Pronto. Qual o motivo você quer saber? Para quê? Você quer me ajudar? Aí você pergunta para o irmão, irmão, paz do senhor, tudo bem? Como é que está? Estou desempregado, pastor. Amém, glória a Deus, irmão, Deus vai dar um emprego. Aí eu não pergunto mais se a energia está paga, se tem comida na sua casa. Eu não pergunto mais se você está precisando de um remédio, alguma coisa, porque não me interessa. Então para que você me perguntou? Só para saber? Isso é ambiente seguro? Não é. Não é. Não é. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quantos tem amigos aqui que são amigos íntimos mesmo? Forte, fora de série, fera mesmo, que você pode entregar a sua vida na mão deles? Amém, amém.
Glória a Deus. Deixa eu dizer para você, se você fizer algo bem bacana, e não contar primeiro para esse amigo, como que ele fica? Ele fica triste ou fica magoado com você? Se você tiver uma coisa bem fera, algo bem violento, você fez fora de série, você tem um amigo que é sensacional, e ele é o último a saber, como que você acha que ele vai ficar com você? Ele vai ficar bem ou vai ficar mal? Ele vai ficar alegre ou triste com você? Como que você acha que ele vai ficar? Como que você acha que vai ficar um amigo seu próximo, que você é brother ou sister? Estou falando em inglês violento. Aí você está com uma enfermidade muito séria e você conta para todo mundo, mas não conta para ele. Como você acha que vai ficar o coração dele com você? A primeira coisa que nós vamos pensar é o seguinte: ele não é meu amigo, porque se ele fosse meu amigo, tinha confiado em mim. Se ele fosse meu amigo, tinha contado para mim. Não contou porque não confia. Não é verdade? Deixa eu dizer uma coisa para você: como que fica Jesus Cristo nessa história, na sua vida? Como que fica Jesus na nossa vida, quando nós abrimos o nosso coração para todo mundo, e não confessamos para Deus aquilo que nós estamos passando? Como que fica o nosso coração? Como que fica o coração de Deus, quando Ele olha para nós, por tudo que Ele fez por nós, por tudo que Ele nos deu, por tudo que Ele nos dá, por tudo que Ele faz todos os dias por nós, e quando é a hora de abrirmos o meu coração, eu abro o coração com alguém e não abro com Deus. Como que você acha que fica Deus, quando você consegue algo tremendo na sua vida, e você dá todo tributo, toda a honra ao seu dinheiro que você conquistou? Como que fica o coração de Deus, como você vai lá e conquista alguma coisa, bem bacana, pode ser até uma camisa, não sei, algo insignificante, mas que você não chega para diante de Deus e diz o seguinte, fala: Senhor, obrigado, Senhor, obrigado porque eu conquistei isso, e eu conquistei isso porque o Senhor me deu, porque o Senhor fez por mim, obrigado papai, obrigado. Mas sabe quem faz isso? Quem tem intimidade. Quem só se relaciona, não faz. Quem tem intimidade, entende que a honra é de quem naquele negócio. Quem tem intimidade, não rouba a honra do outro. Quem tem intimidade, ele não rouba a honra, ele não rouba o direito do outro. Entende isso? Compreende isso, amados? Como que você acha que, na sua vida hoje, do jeito que ela está, fala para mim, a sua vida espiritual, como você acha que Deus tem se sentido em relação a você? Com toda a sua conduta, com tudo aquilo que você tem feito nesses dias, Deus tem olhado para você e dito: meu amigo, eu já não tenho mais te chamado de servo, mas agora você é meu amigo. Nós precisamos, amados, compreender isso, e trazer isso para a nossa vida. Quando nós viemos para uma reunião dessa, eu preciso compreender que eu não vim aqui apenas me relacionar, ou em busca de uma resposta, de um pedaço de pão para matar a minha fome uma semana. Eu preciso vir aqui e falar o seguinte: eu vou num lugar onde eu sou conhecido por Ele, e Ele me conhece. Eu vou num lugar onde Ele me fala comigo e eu falo com Ele. Nós precisamos compreender, nós precisamos entender isso, sabe, amados? Entender que aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos trazer diante de Deus, entregar diante de Deus, sabe? Você precisa, como diz aqui no livro de Mateus, no capítulo 12, os discípulos, acontecia alguma coisa, eles corriam para o quartel-general, sabe para quê? Para contar para Jesus. Jesus, sabe aqueles meninos que acontece alguma coisa? Agora eu estava estava tomando banho, o telefone tocou, fechei o chuveiro para ouvir o recado, era o Heitor, meu netinho. Falei: vovô, quebrou o cabo do jogo, e agora tem que comprar outro. Como é que faz? O pai dele estava do lado dele.
Tem jeito de nós comprar outro amanhã? Eu falei, tem, amanhã nós vamos comprar outro. Mas deu errado lá, ele liga, sabe onde? Ele fala assim, ali eu tenho resposta, ali o camarada vai comprar outro cabo para mim, eu não vou ficar sem jogar amanhã. Sabe quando eu confio, eu trago para onde tem resposta. Deixa eu dizer para você, quando você tem sucesso, você corre para onde? Para o bar? A sua dúvida não seria falta de intimidade? Quando você traz alguma coisa para Jesus, você tem tido resposta? Você tem vivido uma vida sem respostas? Será que o seu silêncio diante de Deus, será que o seu silêncio na adoração não tem sido por falta de intimidade? Você não tem um desejo de ter intimidade com Deus? Você não tem vontade de ser usado por Deus verdadeiramente? Você não tem vontade de ouvir Deus audivelmente falando com você? Você não tem vontade de ver alguém que está com a necessidade e você colocar a mão sobre aquela pessoa e aquela pessoa ser curada, liberta? Até quando você vai viver com esse problema que está na sua casa? Até quando? Fala, pastor, Deus quis assim. Não, Deus não quis assim. Deus quer o melhor para nós. Nós precisamos é colocar Ele nesse negócio. Nós precisamos é ouvi-lo, para saber verdadeiramente aquilo que Ele quer de nós. O nosso silêncio, mesmo sabendo que Ele sabe todas as coisas, nós precisamos confessar os nossos pecados diante dEle. Nós precisamos trazer os nossos pecados diante dEle. Talvez você está aqui nessa noite e está pensando aí, quanta coisa eu poderia estar falando para Deus. Deixa eu dizer para você, hoje é o dia. Hoje é o dia de você falar para Deus, o que você está pensando? O que você está sentindo? O que você quer? O que tem te magoado? O que tem te entristecido? O que tem trazido pânico na sua vida? O que tem trazido ansiedade? O que tem trazido a depressão? O que tem trazido a fome, o medo, o rancor, a raiva, a ira, a falta de perdão? O que tem trazido? Fala para Deus, abre o coração, escancara. Deixa Deus te ouvir hoje. Deixa Deus te ouvir. Reclina a cabeça no peito de Jesus e fala, Senhor, eu estou frio, eu estou triste, estou desanimado, estou com medo, estou irado, sou grato. O Senhor quer largar tudo, quero chutar o balde, não aguento mais a minha casa, não aguento mais esse marido meu, não aguento essa mulher minha, não aguento mais essa casa, não aguento mais essa religião fria, morna, desgraçada, desprovida da graça, não aguento mais não ouvir a sua voz. Abre o coração, escancara, deixa Deus falar com você, deixa Deus falar com você. Deus vai falar com você hoje, em nome de Jesus, amém? Fica de pé no seu lugar. Cadê os meninos? Sabe, amados, essa falta de intimidade com Deus, ela tem acabado com muito casamento. Essa falta de intimidade com Deus tem derrubado líderes espirituais. Essa falta de intimidade, ela tem acabado com a fé de muitas pessoas, porque a gente cansa. Uma relação onde eu só, sabe aquele monólogo que eu não ouço, é ruim demais. Sabe aquela relação que você só fala e não ouve? Ou que você só ouve e não fala? É horroroso. Relação boa
é quando a gente conversa, né? Conversa flui. E hoje, papai está procurando verdadeiros adoradores, pessoas que são íntimas dele. Talvez há um tempo atrás você está voltando no passado e pensando: nossa, como Deus me usou. Talvez você está aqui nesse lugar, é ministro de louvor, é ministro da palavra. Talvez você está nesse lugar, já ministrou muitos cursos. Talvez você está nesse lugar e você já orou por pessoas e foram curadas. E você está pensando assim: nossa, como eu fui usado e ousado. Como a minha vida hoje é fria, sem sentido. Quer dizer algo para você. Como nós falamos na semana passada, a única coisa que Deus quer é que você volte para o barco, porque lá é lugar de intimidade. E hoje Deus vai te dar intimidade. Quantos creem nisso? Quantos recebem essa palavra no seu coração? Nós vamos adorar o Senhor. Acabou o culto, o horário. Oh Jesus, um dia nós não teremos mais horário. Chato demais isso. Chato, oh chato. Esse tem de horário é chato. Mas nós respeitamos, né, irmãos? Deixa eu dizer para você, quantos têm vontade de voltar à intimidade com Deus, que talvez não existe mais? Quantos gostariam de voltar ao primeiro amor aqui nessa noite? Aquele amor que a gente fala, a gente chora, arrepia, fica doido. Quantos estão com saudade do papai? Como a Nayara gosta de dizer, quem está com saudade dos caprichos de Deus? Quem está com saudade de sentar no colinho do papai e ele fala assim: vem cá, filho. Quantos dias faz que você não chora mais? Quanto tempo faz que não chora? O coração ficou embrutecido, a alma amargurada. Mas hoje é dia de voltar ao primeiro amor. Talvez a sua enfermidade tenha secado as suas lágrimas. Talvez você, por algum motivo, seu coração ficou embrutecido. Talvez o relacionamento com seu marido tenha matado o Espírito Santo de Deus na sua vida. Talvez a relação com a sua esposa tenha matado o Espírito Santo do seu coração. Eu quero dizer uma coisa para você. Hoje vai acontecer algo diferente no seu coração. A Bíblia diz que o pavio que fumega, ele não apaga. Se houver uma fumacinha, o fogo vai pegar. E o primeiro amor nasce de novo, a intimidade com Deus. Devemos ser íntimos do Senhor. A intimidade nos leva, irmãos, a um nível diferente na relação. Fecha teus olhos. Pessoas que estão doentes, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão tristes, e no nome santo e poderoso de Jesus, eu te peço, alcança elas nessa noite, Senhor. Revela-te a elas, traz respostas, Pai. Leva elas, Pai, no secreto e revela aquilo que precisa ser feito na vida delas. Existem pessoas aqui, amados, que estão com doenças físicas, mas na verdade elas precisam ser resolvidas emocionalmente. Emocionalmente. Seu problema não é físico, meu querido, seu problema é emocional. Escuta bem o que o Espírito de Deus está falando para você nessa noite. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Essa é uma palavra específica, viu, amados? Seu problema não é físico. As pessoas, os médicos estão procurando problema físico na sua vida, mas não é. Você precisa resolver com Deus.
Resolva com Deus aí. Resolva com Deus. Deus é com vocês, amados. Que vocês tenham uma semana de vitória. Que vocês tenham uma semana de intimidade. Que vocês tenham uma vida de intimidade. Que vocês tenham uma relação de comunhão com o Senhor. E que Ele mude a sua história. E que essa jornada nós possamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Somente aqueles que têm intimidade com o Senhor, aplauda o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Tenha uma semana de vitória, vão em paz, Deus abençoe. Que o Senhor traga de volta a intimidade do seu coração. Vão em paz, amo vocês. Glória a Deus.